Seja muito bem-vindo e também bem-vinda à aula número 3 do curso C# Cadastro de Clientes, que é o primeiro curso gratuito aqui do canal de muitos e muitos cursos que eu quero disponibilizar aqui para você. Na aula anterior, eu fiz a finalização da configuração desse formulário, que é onde a gente vai começar agora a criar os controles, as imagens, os botões, para que o nosso formulário ganhe de fato vida, né? E o objetivo final é esse formulário aqui, tá? Ó, todo o funcionamento dele, todo o layout visual, a gente vai começar a fazer a partir de agora. E assim, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, porque eu estou me esforçando aí ao máximo para poder liberar aula todo santo dia. Só que isso, né, vai depender também da sua participação. Eu preciso que você se inscreva, eu preciso que você deixe like no vídeo e eu preciso que você deixe um comentário. Fala aí o que você está achando do material, fala se você já conhecia o C#, qualquer coisa, fala a sua cidade, mas comenta. Porque aí o YouTube vê que o pessoal está participando, vê que o material é bom e entrega ele para mais e mais pessoas, beleza? Então, dando sequência, nessa aula a gente vai explorar o controle Label e o controle Text Box. Eu vou te dar altas dicas, tá? Valiosíssimas aqui para você configurar o seu formulário para facilitar a maneira como você trabalha aqui dentro do C#. Então, vamos lá. O que é o controle Label? O meu formulário está sendo executado. Eu vou parar aqui, ó, o código clicando no botão Stop. O que é o controle Label? Onde é que eu acho o controle Label ou qualquer outro controle? Você vai achar os controles na caixa de ferramentas. E onde é que está essa caixa de ferramentas aqui no Visual Studio? Ela está aqui, ó, no botão Exibir, lá em cima no menu. Aí depois você procura nessa lista a opção Caixa de Ferramentas. Tem um atalho aqui que eu não consigo fazer ele funcionar. Eu aperto Ctrl Alt X aqui, nem sempre ela abre, mas agora ele abriu, ó. Então, Ctrl Alt mais X abre a caixa de ferramentas. Vamos criar hábitos de usar os atalhos, porque isso facilita muito a nossa vida. Agora, veja que tem aqui um marcadorzinho que você pode clicar e aí ela fica fixa na lateral esquerda aqui da sua tela. Então, aqui nessa opção, todos os Windows Forms, é todos os controles disponíveis para você adicionar dentro do seu formulário. Então, os mais comuns são esses que eu vou te mostrar, mas tem muitos outros, tá? Tem controle aqui que eu nunca usei na minha vida e acredito que nunca vou utilizar, mas cada caso é um caso, né? Depende muito da situação. Então, eu vou procurar aqui o elemento Label e vou clicar em cima dele uma vez, ó, achei ele aqui, clico em cima dele uma vez e clico no formulário uma vez. No local que você clica dentro do seu formulário, ele é adicionado. Ah, mas eu não quero ele aqui não, quero ele aqui, ó. Como é que eu faço? Aí é só você clicar nele, arrastar e levar para onde você quiser, beleza? Dando sequência agora, eu quero pegar o Text Box, mas eu não estou achando ele aqui, ó. Tem uma maneira mais fácil de achar? Tem. Aqui em cima tem a lista, a caixa de pesquisa. Você pode vir aqui, digitar o termo que você quer e ele lista todos os controles que contêm o termo que você digitou. Então, eu vou pegar o controle Text Box, vou clicar aqui uma vez, vou pegar o controle Text Box e vou clicar aqui uma outra vez. Tem maneiras mais fáceis de criar os controles aqui? Lógico que tem. É só você selecionar eles, segurar Ctrl, clicar e arrastar fazendo cópias. Show? Uma coisa de cada vez, um detalhe de cada vez, vamos aprendendo aí aos poucos. Esses dois controles, eles são os mais comuns. Para que a gente utiliza o controle Label? A utilidade mais comum do Label é para você rotular os outros controles. Como assim? Vamos supor que eu vou fazer aqui sei lá, um controle de condomínio. Aí o usuário aqui vai digitar o nome da pessoa que mora lá. Mas se não tiver uma label aqui, nem aqui e nem aqui, como é que o usuário final, quando ele executar o projeto, ele vai saber o que é para ele digitar aqui? Aqui é o nome da pessoa, mas e se por acaso ele digitar a data de nascimento? Então ele não sabe, ele não tem informação nenhuma. Então a label ela é usada para dar informação ao usuário. Eu vou dar Ctrl Z aqui para ele voltar aqui. Então, a gente vai selecionar a nossa label, vai apertar F4, vai vir na propriedade texto que a gente já explorou. Lembra que nas aulas anteriores mudamos o texto e ele mudou o título do formulário? No caso do controle Label, o texto muda o texto que aparece aqui no corpo da label. Show? Então, aqui na propriedade texto, eu vou colocar nome do morador, por exemplo. Então, agora sim, agora eu já sei que esse campo é para eu digitar o nome do morador. Olha só, esse formulário do cadastro que a gente está criando, veja como ele é bem estruturado. Cada campo que o usuário vai ter que preencher, acima dele tem o que é para o usuário colocar. Então, é muito fácil de você saber o que você tem que digitar ali, beleza? Mas só que a label, ela não é usada só para rotular os outros controles. Dá uma olhadinha nesse projeto aqui, ó. Eu vou abrir aqui um dos outros projetos que eu quero te ensinar a criar, que é o projeto de ordem de serviço. Veja que esse formulário aqui de login, ele tem
esse título, que é o quê? É uma label. Se você observar ele aqui, ó, ele não tem as bordas padrões do formulário do Visual Studio, mas ele tem um título que eu coloquei aqui através da label. Outra coisa, tá vendo esse botãozinho aqui, ó, esqueci senha, e o botão sair? Também são labels. Então, você pode usar label para rotular os controles, que é a sua usabilidade normal, mas você pode usar ela também para outros fins. E um detalhe importante, olha só. Eu vou executar aqui o entrar. Isso aqui, ó, tem bastante coisa que é label aqui, ó. Isso aqui é uma label. Isso é uma label, tá vendo, ó? Vou clicar aqui no botão orçamentos. Essa lista, ela é basicamente quase toda feita com labels, tá? Eu coloco um controle Pi aqui, adiciono as labels dentro e depois, através de código, eu faço as cópias. Então, assim, a label, ela pode mudar totalmente a cara do seu projeto. Esse aqui, conforme eu já disse, é um dos projetos que eu quero te ensinar a criar aqui no canal, tá? Então, se você não é inscrito, cara, se inscreva, porque só vai ter conteúdo bacana aqui, tá? Então, a label, você vai alterar as propriedades dela para fazer, né, digamos, a rotulagem do campo. Uma propriedade muito comum que a gente muda é a propriedade fonte. Quer ver, ó? Você vai abrir aqui clicando no sinalzinho de mais. Aí você tem aqui o tamanho da fonte. Lembra que a palavra size, ela significa tamanho? Nesse contexto, ela está aqui no grupo fonte. Então, ela é tamanho de quê? Tamanho da fonte. Ela está com 8.25. Eu posso selecionar a primeira label, aperto F4, venho no size e coloco um tamanho que eu queira. Por exemplo, um tamanho 11. Ah, mas eu preciso fazer isso uma vez para cada label? Não. Você pode selecionar uma, segurar Ctrl, selecionar todas, vir no size e colocar aqui o tamanho que você quer. Mas essa é a única maneira, tá? Veja que no momento em que eu fiz isso, ele aumentou a fonte aqui do meu formulário também. Eu vou dar um Ctrl Z para ele desfazer. E eu vou fazer aqui, ó, da seguinte maneira. Selecionar a primeira, segurar Ctrl, clicar na segunda e clicar na terceira. Aí eu venho aqui e mudo o tamanho da fonte. Olha lá. Mas essa é a única maneira de fazer? Não, tem uma maneira mais inteligente e mais fácil ainda que eu vou te mostrar daqui a pouco. Outra coisa que a gente muda também na label é o quê? É a propriedade ForeColor. Você sabe o que é? A palavra color você já sabe, que a gente já viu no backcolor. Color é cor. Esse fore é como se fosse a cor de fora, ou seja, a cor do texto. Então, o backcolor, como a gente já viu, é a cor do fundo e o ForeColor é a cor do texto. Eu vou abrir aqui o ForeColor com as labels selecionadas, tá? Você sempre tem que estar com os elementos selecionados, senão ele não aplica a configuração àquele elemento que você está mexendo. Então, eu vou vir aqui e vou colocar uma cor aleatória. Vou pegar aqui sei lá, um vermelho. Olha lá, mudou a cor. Mas só que, pensa que se eu quiser que essa label já venha aqui para dentro do formulário com essa cor, já vem aqui para dentro com essa fonte. Como é que eu faria isso? Aí você tem que mudar isso no formulário. A gente já vai fazer isso. Vamos falar um pouquinho agora do controle Text Box. O que significa Text Box? A palavra teste significa texto, a palavra box significa caixa. Então, é uma caixa de texto onde você vai fazer o quê? Você vai capturar a informação que o usuário digitar, ou você vai exibir informações vindas do banco de dados, por exemplo, para o usuário. Veja o seguinte, nesse projeto aqui, ó, eu posso clicar no botão novo, aí eu vou pegar tudo que o usuário digitar aqui e vou clicar no botão salvar, aí ele vai pegar os dados dos test box e vai levar para o banco. Mas agora tem uma ordem, tem o inverso disso. Eu vou selecionar um item na lista e vou clicar no botão editar. Aí ele faz o quê? Ele vai lá no banco, pega tudo que corresponde a esse código e carrega dentro do test box. Então eu posso vir aqui e alterar conforme eu quiser, clicar no botão salvar. Então o test box ele é meio que usado como um leve trás de informação entre o usuário final e o banco de dados que você utiliza. E aí, esse text box, ele tem também a propriedade fonte, ele tem a propriedade ForeColor, que tem a mesma finalidade da label, conforme eu já expliquei. Mas se você mudar a cor de fundo, a cor do texto do text box, veja que nada vai acontecer. Eu vou colocar aqui um alaranjado, não acontece nada. Mas só que quando você executar e digitar alguma coisa dentro do seu text box, aí sim ele tem aquela cor aplicada. Mas e aí, o que a gente vai fazer então? Nós vamos mudar de que maneira? Eu vou apagar todos os elementos aqui, tá? Na verdade não, vou deixar aqui. Vou selecionar o formulário, clica no formulário, vem na propriedade ForeColor e muda. Quer ver? Ó? Eu vou mudar aqui. Vou colocar uma cor bem chamativa mesmo aqui para você ver o que está acontecendo. Vou colocar um verde. Veja que essa label mudou também, mas essas outras não mudaram. Veja que se eu pegar uma outra label aqui agora, essa outra label que eu pegar já vem com esse verde. Se eu mudar a cor do formulário de novo, eu vou clicar no formulário, vou vir aqui na cor e vou alterar para uma outra cor aqui, ó. Olha lá.
Por que que essas aqui ele não mudou? É porque essas, eu selecionei elas, vim aqui na cor e mudei. Então, uma vez que você muda a cor no elemento de forma individual, ele para de herdar a cor do seu controle pai. Esse é um comportamento comum. Quando você coloca um controle no formulário, ele herda a cor do formulário. Veja que ao selecionar o formulário, a cor é essa, então os elementos que estão aqui dentro ficarão com essa cor. Se eu mudar essa cor, os elementos recebem a mudança de cor conforme eu fizer. Aí, aqueles que eu mudei a cor de forma individual, permanece a cor que eu mudei. Isso é sensacional. Você pode, inclusive, depois mudar todo um layout do seu projeto, apenas alterando a propriedade do formulário. Outra coisa, aqui na propriedade fonte, eu posso selecionar o meu formulário, tá? Clico no formulário. É só você olhar aqui também, ó. Você vai saber o que está selecionado, se é o formulário, se é uma label, ok? Aqui em cima também aparece o nome do elemento que está selecionado, então fica fácil de você saber. Se por acaso você selecionar uma label, olha só, aqui aparece label e aqui o nome dela. Então você tenha cuidado para saber que você está fazendo a alteração no formulário. Então vou selecionar o formulário, venho na propriedade fonte e vou alterar conforme eu quiser. Por exemplo, eu vou colocar 11 na fonte. Olha lá, ó, veja que ele mudou o tamanho de tudo. Aqui na propriedade nome da fonte, tem uma fonte chamada de consolas, que eu gosto de trabalhar com ela. Vou dar um Enter, olha lá, ele muda a fonte de todos os elementos. Tá, mas e agora? O que que eu vou fazer? Se você executar o seu formulário, perceba que ele ficou maior. Ele foi se autoajustado como é que eu vou dizer? Agora eu esqueci a palavra, proporcionalmente ao tamanho da fonte que você colocou. Então, você vai ter que redefinir o tamanho dele. Eu vou selecionar o formulário, aperto F4. Lembra na aula anterior, como é que eu ensinei que altera o tamanho do formulário? Propriedade size. Eu vou colocar de largura 750 e altura 700. Então, agora que eu já configurei a fonte, a cor do texto do meu formulário, eu vou apagar esses elementos todos aqui e vou começar a criar novos. Eu vou pegar a label, adiciono ela, vejo que ela já veio com o tamanho de fonte, já veio com a cor que eu defini. Tem só um detalhe que eu vou mudar nela, que é o seguinte, é a cor de fundo. Da mesma forma que ela herda a cor de fundo do formulário, a cor do texto, a fonte, ela também herda a cor de fundo. Veja que se ela estiver aqui embaixo na parte mais escura, dá para ver o quadradinho branco em volta dela. Então, vou selecionar ela, vou apertar F4, vou na propriedade Back Color, veja que está Alice Blue. Mesmo eu não ter mudado, ela veio com essa cor, porque ela trouxe essa cor de herança do formulário, que é o controle pai dela. Então, aqui no Back Color, eu vou escrever transparente, tá? Transparente com T mudo no final, que é uma palavra em inglês. E vou dar um Enter. Agora sim, ó, a minha label ela está totalmente transparente o fundo, só fica à mostra ali o texto. Então, vamos pegar essa label, eu vou fazer diversas cópias dela, porque eu quero cada uma label, eu quero fazer isso aqui, ó, montar esse layout. Eu vou ter uma label para o código, uma label para o nome, outra para o gênero e assim vai. Então, eu vou fazer essas cópias, tá? Fazer algumas aqui, ó. Vou fazer com 4. Aí, depois eu vou pausar a aula e finalizo. Então, vamos lá, ó. Já fiz as cópias. Para você copiar, você pode até fazer assim, ó, selecionar todas, segura Ctrl, clica e arrasta. Aí, você vai uma por uma agora, seleciona, aperta F4, faz o seguinte, ó, fecha aqui a janela de ferramentas, clicando no botãozinho de fixar, que aí ela vai ficar fixada aqui do lado, tá vendo? Agora, você vem aqui do lado direito, clica no botãozinho de fixar a janela de propriedade, que aí ela fica à mostra aqui sempre. Então, a primeira label, eu vou lá na propriedade texto dela, e vou alterar para código. Show? Próxima label, eu vou alterar para nome do cliente. Aí, a próxima aqui, eu vou colocar documento. Documentação. Ah, mas aqui você fez diferente no rascunho, ó. Aqui no rascunho, ela tá CPF CNPJ. A gente vai mudar, tá bom? Isso daqui não é label. Vamos aprendendo uma coisa de cada vez. No momento certo, eu te explico o que é aquilo ali e como é que a gente muda. Depois vai ser aqui o gênero, se é masculino, se é feminino, enfim. Depois aqui vai ser, eu vou sempre olhar aqui no meu rascunho, tá? Para eu não esquecer nenhuma informação. RG, estado civil, data de nascimento. Então, ó, seleciono, venho no text, coloco aqui RG. Próximo aqui vai ser o estado civil, e o outro aqui vai ser a data de nascimento, né? Senão, é isso aqui, ó, data de nascimento. Então, vem aqui e coloco data e
nascimento. Aí eu vou pausar aqui a aula, vou continuar fazendo as cópias e vou alterar a propriedade de texto de todas as labels. Bom, agora terminei aqui de criar as labels, eu vou executar aqui o formulário, aí você dá um pause aí e cria, né, com as informações que eu coloquei, ou você pode colocar as suas próprias informações mesmo, tá? Agora tem a questão da seguinte, o que a gente vai usar para poder capturar a informação aqui do usuário? Agora, nesse momento, nós vamos usar TextBox, mas só que nem sempre você vai usar o TextBox. Não é só o TextBox que você vai usar, mas nessa aula eu vou colocar só o TextBox. Então, vou vir aqui na caixa de ferramentas, eu vou procurar o elemento TextBox, seleciono ele, clico no meu formulário, e esse elemento, como eu já mudei a fonte aqui do meu formulário, eu não preciso mais mudar ela aqui. Veja que esse elemento ele não herda, tá? O TextBox não herda a cor do texto. Então, se você quiser uma cor de texto diferente aqui de preto, você vai ter que alterar no próprio controle. Ele não herda a cor do formulário conforme a label herda. Então, vou abrir aqui e vou pegar também uma cor que mais ou menos vai combinar com o projeto ali que eu quero colocar. Vou colocar um azul mesmo, aí depois, se for o caso, eu mudo. Vou pegar esse Steel Blue aqui também, tá? Então, ao executar o formulário, vamos só digitar alguma coisa aqui para ver como é que vai ficar. Ah lá. Depois, se você vê esse formulário com cores diferentes, é porque simplesmente eu selecionei o elemento, vim na propriedade For Color e alterei com calma, sem estar gravando aula, para não ficar perdendo tempo nesses detalhes de escolha de visual, tá? Agora, eu vou posicionar esse elemento mais ou menos aqui assim abaixo do código. Vou segurar Ctrl e vou fazendo uma cópia para cada label que eu criei, tá? Depois, a gente vai definir os controles de forma mais exata. Por enquanto, conforme eu já disse, vamos trabalhando aqui com o controle TextBox mesmo. Beleza, já terminei aqui de criar os TextBox. Vou apertar aqui F5 para você ver como é que tá. Veja que não tá nada legal esse nosso formulário. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos ajustar a altura e a largura do formulário e vamos ajustar também a questão do posicionamento, quanto ele vai ficar mais perto da esquerda ou quanto ele vai ficar mais perto aí da parte de cima do formulário. Para fazer isso é muito simples, é só você pegar o elemento com o mouse mesmo, ó, clica, segura e arrasta. Eu vou deixar aqui mais ou menos um espaço para eu colocar a foto do usuário, tá? Então eu vou colocar esses elementos um pouquinho mais para cá. A gente vai usar muito essas linhas que aparecem quando você arrasta os elementos, ó. Indica que ela está 100% alinhado ao controle de cima. Quando aparece uma linha rosa, indica que o texto de dentro do controle vai ficar 100% alinhado com o texto do outro controle, beleza? Linha azul, alinhamento do controle, linha rosa, alinhamento do texto. Aí você pode fechar aqui a janela de propriedade, você vem aqui agora e vai ajustando, ó, esse daqui eu quero ele maior, tá vendo, ó? Arrasta aqui. Documentação, eu quero ele um pouquinho maior. O gênero aqui, eu vou colocar ele, esse gênero, eu vou colocar aqui controles para você marcar, né? Vai marcar se é masculino, se é feminino, por enquanto eu vou deixar aqui o TextBox. Aí depois vai ter aqui ó, o RG, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Vai ter também aqui o estado civil, né? Vamos ajustar aqui. Esse processo de ajuste, ele é muito assim de cada um, tá? Você pode ajustar aí conforme você achar mais interessante. Depois, no final das contas, a gente vai fazer um ajuste mais fino. Aqui, nessa parte onde eu tenho a foto, eu não vou deixar esse vazio até embaixo. Então, agora eu posso pegar o CEP e colocar ele mais ou menos aqui assim, abaixo ali da parte da foto, tá? Seleciono aqui esse também, trago para cá o endereço, como é um campo maior, eu vou selecionar ele e vou arrastar até lá no final, deixando só um espacinho ali para eu colocar o campo do número, beleza? Aí você vai fazendo o ajuste, vai posicionando conforme você quiser. Bom, beleza, já terminei aqui de concluir tudo. Ficou faltando só o botão observação, porque eu quero te mostrar aqui uma configuração extra, tá? Eu vou só executar aqui para você ver como é que eu fiz. O meu layout então ficou assim, você pode distribuir os seus elementos da maneira que você quiser. Lembrando que essa parte aqui eu vou deixar para colocar a foto. Aí depois, se for preciso fazer mais algum ajuste, eu vou estar fazendo. Agora, o controle observação, eu quero ele assim, ó. Com esse espaço, vai ser uma área onde o usuário vai poder digitar mais coisas, não só uma única linha, ele vai poder quebrar as linhas e digitar mais coisa. Então, para fazer isso, você seleciona o seu elemento da observação aqui, aumenta o tamanho dele até onde você quiser, tá? Eu vou colocar aqui até o alinhamento do controle, aperta F4 e procura a propriedade Multiline. O que é esse Multiline? Já está quase descritivo, significa que vai permitir ou não que o usuário tenha múltiplas linhas. Quando você selecionar uma propriedade na caixa de ferramentas, veja aqui embaixo, sempre ou quase sempre,
vai ter uma descrição do que aquela propriedade faz. Você pode dar uma lida e com certeza pode melhorar aí o seu entendimento sobre o uso daquela propriedade. Então eu vou habilitar essa propriedade, basta dar um clique duplo sobre ela. Veja que agora, quando eu ativo essa propriedade, aparece mais pontos brancos no elemento. Se eu desativo, só aparece dois, um para o lado esquerdo e o outro para o lado direito. Significa que, quando ele está com o multiline ativado, eu posso pegar esse quadradinho aqui e aumentar o tamanho dele conforme haver necessidade. Então, agora sim, essa nossa configuração inicial, label e textbox, já está pronta. Na próxima aula a gente vai aprender, a gente vai ver quais são os controles mais indicados, alguns dos controles, para cada situação. Então a gente vai começar a explorar novos controles diferente da label e diferente do textbox, até a gente chegar aqui nesse resultado. Então, volto a chamar você a se inscrever no canal, se você não for inscrito. Deixa aí um comentário falando que você chegou até aqui, para eu saber quem são os alunos que estão mais interagindo aqui com o projeto, beleza? Espero que você esteja gostando. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí e vamos que vamos. Estou esperando você na próxima aula.